Olá, eu me chamo Amanda Pires de Deus Lima, eu sou bacharel em Artes Visuais pela Universidade Federal de Santa Maria e na mesma instituição eu estou fazendo mestrado no programa de pós-graduação em Artes Visuais. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu artigo submetido à ANPAP, que é sobre a série de trabalhos que eu estou desenvolvendo no nível de mestrado, que se chama Histologia Urbana. Apreensões e derivas num processo de interferências artísticas na Vila Maringá. Esse artigo ele tem como coautora a minha orientadora do mestrado, Karine Gomes Pérez Vieira. O tema da minha pesquisa é intervenções urbanas ligadas ao conceito de corpo-cidade. O corpo-cidade ele é um conceito que vem da sociologia e principalmente do urbanismo, através de autoras como a Ana Clara Torres Ribeiro e a Paula Bernstein Jacques. Esse conceito, aplicado nessas áreas, ele diz respeito aos corpos em relação a cenários urbanos. Entretanto, na minha pesquisa, o corpo-cidade, ele é uma perspectiva anatômica da cidade de Santa Maria. Ou seja, a cidade de Santa Maria é um organismo vivo, com seus fluxos, veias, e algo que é principal na minha pesquisa são os atrofiamentos nesse corpo, que eu vou explicar para vocês logo em seguida. Então, eu tenho como base principal essa dissertação de mestrado do Pedro Spode, chamada Pobreza e Privação Social na Área Urbana de Santa Maria, uma análise a partir dos usos do território. Então, o Pedro ele fez essa análise do uso do território, onde ele conseguiu dimensionar em três, na verdade são três dimensões que ele reuniu para fazer esse estudo, né, da privação do uso do território. Seria a dimensão de renda, educação e domicílio sanitário. Essa privação, ela diz respeito a recursos que a pessoa deveria ter no espaço, mas que ela não consegue acessar. Por exemplo, a pessoa vive numa vila onde ela não tem saneamento básico. Em Santa Maria, isso está sendo mudado há pouco tempo, porque há muitos anos a cidade tem localidades onde nunca houve saneamento básico, por exemplo. E, e esse mapa de baixa, intermediária e elevada densidade de privação social em Santa Maria, do Pedro, né, realizado por ele e pelo Risati, ele demonstra, né, que o centro, ele é uma área onde não existe privação social. Já as bordas, os outros bairros, localidades que não são centro, elas têm baixa e elevada privação. Ou seja, isso demonstra um problema de planejamento urbano também. E na minha pesquisa, essa privação do uso do território, ela está relacionada anatomicamente a uma ideia de atrofiamento. Então, são locais da cidade, locais desse corpo, membros locais que estão em estado de atrofiamento, ou seja, estão adoecidos por algum motivo, por alguma falta de assistência. E a localidade que eu escolhi para fazer as minhas investigações artísticas foi a Vila Maringá, localizada no bairro Diácono João Luiz Pozobon. Lá na Vila Maringá, eu fiz derivas e realizei diversas formas de apreensão, tanto em fotografia, em áudio, conversas com as pessoas de lá, e tudo isso reverberou em corpografias, que é um conceito da Paula Bernstein Jacques que explica que o lugar ele realiza intervenções no corpo e na subjetividade de quem percorre e vive o lugar. Então, são inscrições subjetivas dos espaços percorridos. Aqui mais algumas imagens lá da Vila Maringá. E juntamente as imagens que eu realizei lá e todas essas apreensões que vão aparecer de alguma forma ou outra nas imagens que eu criei, eu fui coletando imagens de cunho anatômico. Eu fui na morfologia aqui da UFSM e tive contato com alguns corpos de estudo. Entretanto, por eles estarem embalsamados há muito tempo, obviamente, né, para conservação informal e outros químicos, eles estão com a coloração marrom.
Então, eu não consegui ter acesso a essa visualidade que eu estava buscando. E eu encontrei justamente no Atlas Fotográfico de Anatomia Sistêmica e Regional, chamado de Yokoshi. E também em outras imagens que eu fui coletando na internet, até mesmo de universidades. Aqui está um exemplo de como eu hibridizei os recortes, né, fragmentos de cotidianidades lá da Vila Maringá com os fragmentos anatômicos, criando, assim, um novo tipo de organismo, um novo órgão, um órgão urbano, né? E essa imagem, ela foi utilizada posteriormente para para a formação da série que eu vou mostrar para vocês a seguir. Essa série, denominada Histologia Urbana, ela tem três lambilambes, em tamanho zero, e em cada lambilambe eu realizei essas hibridizações de fragmentos de cotidianidades com anatômicos, e também ela vai desde uma escala macro para micro, ou seja, a primeira obra se chama corpo, a segunda órgão e a outra célula. Esse texto que está embaixo da imagem, ele não é explicando a imagem, nem traduzindo. É uma forma de contextualizar quem for visualizar elas e, e não a título de explicação, mas também trazer de uma forma diferente os conceitos que eu fui me deparando ao longo do processo e que também estão implicitamente nas imagens. Aqui a imagem de eu colando os lambilambes. E agora eu vou explicar para vocês o que é uma histologia urbana. Histologia é um termo que deriva da biologia, da anatomia, significa uma compreensão de estruturas de tecidos. Então, como eu proponho uma análise de estrutura poética nesse membro em atrofiamento, a ideia de histologia, ela veio a colaborar muito, né, na dissecação do espaço que eu proponho. O corte histológico, ele é, por exemplo, a pessoa está com uma lesão no fígado, digamos. E aí o médico vai lá, ele abre, tira um pedacinho, realiza uma biópsia e analisa o que está acontecendo lá para identificar qual é o motivo da lesão. Eu faço um processo semelhante indo a esses membros locais em estado de atrofiamento, na verdade, quando eu fui na Vila Maringá, especificamente, eu realizei essas apreensões e depois eu devolvi ao próprio local essas dimensões subjetivas que eu fui coletando e fui desenvolvendo com as imagens e afetividades do próprio local. Então, seria mais ou menos nesse sentido a histologia urbana, seriam recortes de locais em atrofiamento devolvidos ao próprio local. Aqui mais uma imagem de como ficou. E também vou comentar bem brevemente sobre a metodologia cartográfica, que foi a metodologia que eu utilizei, que foi a metodologia perfeita. Ela advém do Deleuze-Guattari, o Miplatos, e possibilitou um mapeamento sensível do território investigado, ou seja, uma maleabilidade no movimento da dissecação espacial, a qual eu proponho na pesquisa. E já em considerações finais, como o objetivo da pesquisa dá visibilidade a locais em estado de atrofiamento, eu vou realizar ainda mais deriva em dois locais da cidade e vou fazer o mesmo movimento de coletar imagens, apreensões, corpografias e realizar novas imagens, colando não somente no próprio local, mas também em outros locais da cidade, mesclando assim toda essa corporeidade da cidade de Santa Maria. E independentemente da efemeridade da linguagem do lambi-lambi, a arte em contexto urbano ela expressa um potencial transformador, não somente da paisagem, mas de quem realiza a intervenção e também de quem tem contato com aquele tipo de arte. E também tentando quebrar com esse estigma da arte em contexto urbano como algo marginal, mas pelo contrário, né?
elevando ela a um exercício de autonomia e de cidadania no espaço coletivo. Aqui estão algumas referências que eu utilizei para a apresentação, e muito obrigada.